Reserva de emergências. Num modelo de investimento, numa estratégia de investimento, certamente é o primeiro passo a ser dado, a primeira preocupação, aquela que merece maior senso de urgência do investidor. Por quê? Porque quando você está planejando algum tipo de conquista na sua vida, por exemplo, digamos que seja a faculdade do seu filho, você pode tomar a atitude hoje de começar a poupar para a faculdade do seu filho. Se não fizer, começar daqui a um ano, você continuará com um projeto viável de poupar para a faculdade do seu filho, obviamente talvez tendo que assumir um maior grau de risco para buscar maior rentabilidade para tirar um certo atraso. É assim com a faculdade do seu filho, é assim com a aposentadoria, é assim com uma grande viagem que você quer fazer, com a casa de campo onde você quer viver seus últimos dias de vida. Enfim, você pode ajustar um eventual atraso no planejamento com uma mudança na estratégia quando você puder dedicar um pouco mais de tempo. Com a reserva de emergências não funciona bem assim. A reserva de emergências, como o próprio nome diz, é para lidar com emergências e também com oportunidades no curto prazo. Você tem algum tipo de imprevisto, algum tipo de problema, um dia que não pôde trabalhar, um pequeno problema de saúde, um acidente, uma quebra de um equipamento em casa, uma reforma, você vai ter que ter de onde tirar dinheiro, de preferência imediatamente, para lidar com uma certa urgência. Pode ser oportunidade também, porque digamos que você está se planejando para comprar uma passagem aérea, uma viagem, parcelada em 12 vezes, mas uma negociação surge um desconto bastante interessante, digamos 10, 15% para pagamento à vista. Você não tem esse dinheiro disponível na conta, mas tem um investimento com liquidez que pode ser sacado para aproveitar esse desconto. Então a reserva de emergência serve para esse tipo de situação. Lidar com problemas, lidar com oportunidades. Recomendo que seja montada de forma urgente. Por quê? Porque o imprevisto não diz quando vai acontecer. O ideal é que você, trabalhador ou não trabalhador, com estabilidade ou sem estabilidade, tem uma noção de quanto você precisaria ter de recursos alocados na sua reserva de emergências para poder lidar de maneira saudável com os possíveis imprevistos. Se você tem um bom emprego, se você tem uma boa empregabilidade, digamos que você deixando de trabalhar já tem uma outra oportunidade engatilhada, sempre tem alguma demanda no seu trabalho, você não vai se preocupar com 5, 6 meses sem renda. Você sabe que poderá correr atrás de uma fonte de renda caso venha abandonar a atual. Então, nesse tipo de situação, 2 a 3 meses do seu consumo médio mensal é um bom dimensionamento para a reserva de emergências. Digamos que você gaste 5 mil reais por mês, então algo entre 10 e 15 mil já seria um número interessante para a sua reserva de emergências. Quem não tem o mesmo nível de empregabilidade, um profissional liberal que, por exemplo, está em alta no momento, mas sabe que a agenda pode cair, tem muita concorrência, ou um empregado que sabe que estão demitindo pessoas na empresa e não está fácil conseguir emprego nesse momento da economia. Nesse caso, você terá que ter uma reserva de emergências um pouco mais robusta, talvez algo em torno de 6 a 8 meses do seu consumo médio mensal. Existe o oposto também, um servidor público, por exemplo, que tem uma enorme empregabilidade, vamos dizer assim, não tem o risco de perder emprego, tem uma renda bastante estável, talvez 1 mês e meio a 2 do seu consumo mensal seja uma boa reserva de emergências. Sabendo quanto você tem que ter de reserva, se você não tem uma reserva constituída, aí sim a recomendação é que você tenha um elevado senso de urgência para formar essa reserva. Sempre é importante lembrar que para construir reservas para o futuro, é importante manter uma boa qualidade de vida, bons gastos com lazer, com educação, qualidade de vida, porque a motivação, a estabilidade psicológica são elementos importantes para você manter a disciplina. No caso da formação de reserva de emergência, sim, vale a pena fazer um sacrifício durante alguns meses para garantir a estabilidade nas suas escolhas presentes. Então, se você não tem uma reserva de emergência, ou se você teve uma reserva que foi consumida numa oportunidade, uma necessidade, derruba-se a questão do equilíbrio do bem-estar no curtíssimo prazo e vai se fazer alguns sacrifícios para tirar esse atraso. Por quê? É o sacrifício da responsabilidade. Você vai tentar não usar sua reserva de emergências. Quando usar, vai ter uma prioridade na formação dessa reserva e algum tipo de planejamento de consumo eventual, consumo variável, uma viagem que você ia fazer, um pequeno curso que você ia fazer, vão ficar para um pouco mais para frente para você poder recompor essa reserva, porque a reserva dará tranquilidade. Onde estará o seu dinheiro? Será que podemos aplicar num bom fundo multimercado, uma boa carteira de ações, num título com uma boa rentabilidade de longo prazo? Não, de forma alguma. Você vai procurar produtos que tenham, em primeiro lugar, elevada liquidez. Você solicita o resgate, está na sua conta no mesmo dia, no dia seguinte, ou o famoso D+0, D+1. Pode ser um bom CDB, pode ser um bom fundo DI.
um produto que te garanta uma boa rentabilidade de curto prazo. A referência sempre é a partir da rentabilidade do CDI ou 100% do CDI, e com esse investimento bem alocado, sem grandes preocupações com o prazo que se deixará o dinheiro aplicado, com o tipo de tributação envolvida, você vai ter uma rentabilidade bastante interessante para aquele recurso que está lá não para ser multiplicado, mas para dar paz para o seu investimento. Quem eventualmente pergunta, mas quando então que eu vou acessar aquele CDB que me paga 120% do CDI, um fundo com uma liquidez melhor? Num planejamento mais completo, em que você já terá sua reserva de emergências composta, em que você já começará a pensar num plano para a sua previdência, que certamente vai ter uma carteira de investimentos que tenha parte em renda variável, uma parte maior em renda fixa. Nesses produtos de prazo mais longo, parte da parcela de renda fixa será em produtos com menor liquidez. Mas quanto mais você acessar essa parcela da sua carteira que está com maior liquidez, maior é o sinal de que talvez você não possa manter a outra parcela de renda fixa com uma liquidez tão limitada. Então, os produtos mais interessantes, mais rentáveis, serão para aqueles que certamente têm não só uma carteira de investimentos bem administrada, mas um orçamento bastante flexível que permita lidar no curto prazo com pequenos ajustes na previsibilidade, no planejamento. Surgiu um imprevisto, você cancela um gasto em vez de sacar um dinheiro que está investido. Quanto maior for a consciência dessa flexibilidade necessária no orçamento, maior será a sua liberdade para abrir mão de um pouco da liquidez nos seus investimentos em renda fixa, estendendo a média do prazo de resgate da sua carteira. É assim que funciona uma boa estratégia de investimentos, considerando que a reserva de emergência sempre será a sua prioridade número 1 para estar composta, para estar formada, mesmo que essa prioridade exija no curto prazo algum tipo de sacrifício. Sucesso em suas escolhas de investimento!